pessoal, meu nome é Zaine Cerqueira, seja bem-vindo ao Max Talks da Vivenda Vale. Hoje nós estamos aqui com a doutora Milena, advogada especialista em mercado imobiliário, parceira da Remax. É um prazer poder receber aqui hoje. Muito obrigada, Zaine, obrigada pelo convite, agradeço aí a Vivenda Vale pela oportunidade. E sou advogada especialista, pós-graduada em Direito Imobiliário e Direito Condominial. E eu resolvi ingressar nessa carreira porque eu observei aqui na localidade, né, na nossa região aqui do Vale do Paraíba, sul de Minas, uma carência muito grande em relação a profissionais qualificados nesse ramo. Então a gente identificou muito problema voltado para o mercado imobiliário, né, porque teve que ser feita uma pesquisa sobre o tema, sobre os profissionais, e a gente identificou que tinha essa carência aqui no mercado. Poucos advogados de fato qualificados no assunto, que de fato podia resolver com propriedade os problemas envolvendo locação e venda. Aí foi onde eu fui trilhar o meu caminho aí, fazendo a pós-graduação, a especialização, depois, né, atualmente estou cursando mestrado, enfim, o longo caminho de estudo, né, que a gente só para de estudar depois que descansa lá, fecha os olhinhos na hora que Deus chama a gente, que se Deus quiser vai demorar bastante ainda. Amém, né? Amém. Por favor. E nesse seu ramo, né, no ramo imobiliário, assim, qual é a pergunta mais frequente que você tem, assim, as dúvidas mais frequentes hoje? A campeã, né? É, a campeã, sempre tem aquela, né? Sempre tem a campeã, né? Principalmente vindo dos inquilinos. E é importante deixar aqui bem enfatizado que a nossa atuação ela é voltada para a empresa, para o corretor, seja pessoa jurídica ou pessoa física, né? A nossa assessoria ela é voltada para a empresa, para a imobiliária ou corretor autônomo. Então, nessa cadeia toda entre imobiliária, proprietário e inquilino, nós estamos prestando assessoria para a imobiliária. O que isso não significa que a gente esteja o tempo todo só do lado da imobiliária. Não, a gente está ali no tripé, né, entre as três partes, só que trazendo a segurança e a consolidação da lei para as três partes, né? E a pergunta, de fato, campeã, que eu mais escuto, ela diz respeito a manutenções, né? Quando a gente fala sobre locação. Diz respeito à manutenção, de quem é a obrigatoriedade de consertar tal coisa, né? Ah, meu imóvel está com goteira, quem deve arrumar é o proprietário, é o inquilino. Então, quando a gente se debruça sobre o tema locação, a gente sempre parte desse princípio, do inquilino entendendo que ele tem aquele problema ali na residência, só que muitas vezes ele acha que o dever de consertar esse problema não é dele porque o imóvel não é dele. Sim. Né? Embora ele usufrua do imóvel, embora ele, né, esteja ali no dia a dia daquele imóvel com a família, ele ainda tem aquela visão muitas vezes, ah não, mas o imóvel não é meu, para que eu vou ficar consertando o imóvel dos outros? Então, sem dúvidas, essa é a pergunta campeã quando a gente fala de locação. Quando a gente fala sobre vendas, a pergunta campeã é: por que eu preciso de um corretor? Por que eu preciso de um corretor? Só para ele ganhar uma porcentagem lá do valor que teoricamente eu poderia colocar todo no meu bolso? Então o corretor não serve para nada, para que eu preciso do corretor? Então esse é o questionamento quando a gente fala sobre venda, que acredito que seja até um dos nossos temas aqui, né, hoje. Sim. A importância do corretor, tanto na locação quanto na venda, para quebrar esse tabu aí, né, que o corretor muitas vezes não vem contribuir e sim só explorar financeiramente, o que não é verdade, né, tem N benefícios, enfim. Respondi sua dúvida? Falo demais? Imagina, o importante é a gente estar conseguindo esclarecer, né, as dúvidas. Isso. E, assim, hoje nos contratos, né, como você disse, não temos muitos profissionais voltados exatamente para essa área de direito Sim. imobiliário. Então, eu acredito que nessa caminhada você tenha encontrado, até mesmo quando você começa o trabalho como imobiliário ou como um corretor independente, erros em contratos, né? Hoje, por exemplo, num contrato de locação, você poderia nos falar qual é o erro mais comum que o pessoal... Assim, Zaine, são muitos erros, sabe, que a gente verifica, né? Porque o contrato, ele precisa seguir todas as diretrizes da legislação, que é 8.245, que é a legislação do inquilinato, certo? Então, um contrato, para que ele seja válido, para que ele seja lícito, formalmente jurídico, ele precisa respeitar a legislação. Uma vez que ele desrespeita a legislação, ele já está contrário à lei, né? E assim, o que eu vejo de mais frequente
em termos de locação e erro contratual diz respeito à desocupação por pedido do locador. Então, o que eu percebo é que os contratos, na sua maioria esmagadora das vezes, ele prevê o seguinte: olha, o proprietário pode pedir o imóvel de volta em qualquer caso, desde que ele pague a multa para o inquilino. Sabe aquele direito que o inquilino tem de devolver o imóvel em qualquer momento? Ele pode, certo? Se a gente fez um contrato de 30 meses e ele cumpriu 10 meses de contrato e ele quer simplesmente mudar e ir para outro lugar, ele tem esse direito. Ele faz isso ressarcindo, né, uma multa para o proprietário pela rescisão antecipada do vínculo. Ótimo. Só que muitas imobiliárias, muitos corretores, por não conhecerem da legislação, acham que esse direito também cabe ao locador. Ou seja, que o locador, em qualquer momento do contrato, pode ir lá e falar: olha, inquilino, desocupa aí o meu imóvel, não é mais importante para mim essa locação e eu te pago a multa rescisória. E isso não existe, né? E no caso, vendi o imóvel. Então, é outro problema também, porque muitos proprietários colocam o imóvel para locação, para garantir ali a renda mensal e começam a divulgar esse imóvel para venda. E aí, no meio da locação, esse imóvel é vendido e o proprietário simplesmente quer que o inquilino desocupe em 30 dias o imóvel. Também é outro caso delicado. Por quê? Porque esse direito que o inquilino tem de devolver o imóvel em qualquer momento pagando multa ao locador não é o mesmo direito que o locador tem. O locador ele só pode pedir a desocupação do inquilino em alguns casos que são determinados pela lei. Quais casos? Olha, primeiro, o contrato já está por prazo indeterminado. Nesse caso, ele pode pedir, né, para o inquilino sair em 30 dias, ótimo. Não querendo te cortar, mas você poderia nos explicar o que seria o contrato indeterminado? Quando o contrato já passou do prazo que vocês estipularam. Por exemplo, então, 30 meses. Isso. Ultrapassou os 30 meses. Já está por prazo indeterminado. Perfeito. Então, assim, a legislação traz algumas hipóteses, né, que não dá pra gente ficar falando de todas elas aqui, pelo tempo, né? A gente pode inclusive marcar de repente um bate-papo só sobre isso, mas alguns casos, por exemplo, para uso próprio, uso de cônjuge, uso de ascendente, descendente, nesses casos o proprietário pode sim pedir a desocupação, ainda que esteja durante o prazo do contrato, para que ele mesmo utilize, ou um filho, né? Ou, por exemplo, era o único imóvel que ele tem, em nome dele. E aí ele precisa fazer essa venda. Agora, a bel prazer, sem motivação, ele não pode ir lá e falar: olha, desocupa que eu te pago a multa. Entende? Então, assim, é muito importante o corretor ter essa noção, conhecer sobre este tema, para não colocar essa regra no contrato e prejudicar o inquilino. Porque muitas vezes você pode estar diante de um inquilino que não sabe da lei, mas você pode estar diante de um inquilino que conhece, que é conhecedor da lei. E um contrato errado traz prejuízos, e prejuízos podem ser indenizáveis, né? Muitas vezes nós ouvimos assim, coloca só uma cláusula no contrato. Nesse caso, por exemplo, de venda, não, coloca uma cláusula no contrato que se eu vender, ele tem que sair. Isso contraria a legislação, né? Porque se a pessoa vender, entende-se que a pessoa que comprou, né, o novo dono, subrogará no local do antigo proprietário. Então, ele passará a ser locador daquele imóvel. Aí, quando acaba a locação, aí se a pessoa quiser morar no imóvel que ela comprou, ela pede para o inquilino desocupar em 30 dias. Então, assim, o que eu preciso que vocês entendam é que tem um rol de opções em que caberá o locador pedir o imóvel para que o inquilino desocupe. A regra é, ao final somente do contrato, é que esse locador pode pedir o imóvel de volta. Antecipadamente, algumas exceções previstas na legislação, entende? Então, assim, respondendo a sua pergunta, essa, sem dúvida, é o maior erro que eu percebo nos contratos de locação. E o problema também é que muitos corretores não conhecem dessa regra que está prevista na lei. Tá? Então, assim, tomem cuidado, porque o pessoal acha, mas não tem problema errar no contrato. Tem problema errar no contrato, porque se eu me sinto prejudicada, eu posso amanhã ou depois acionar o Poder Judiciário e buscar um ressarcimento em razão desse prejuízo que eu experimentei. E quando a gente fala em ressarcimento, a gente fala em dinheiro. Na verdade, ninguém quer perder dinheiro. Né, de conhecer
a lei do inquilinato, principalmente aqueles que vão trabalhar com locação, né? É muito importante para que até prevenir situações, né, que acontecem, né? A lei também tá aí para isso, né? Exatamente. E falando de locação, qual foi o problema maior, assim, ou mais bizarro que você já pegou com locação? Mais cabeludo? Então, o problema mais, assim, bizarro que eu já experimentei vivendo o dia a dia das locações diz respeito à comprovação de propriedade sobre aquele imóvel. Então, quando o cliente chega na imobiliária dizendo dono de um imóvel, né? Imagina que eu sou a fulana e eu vou procurar a vivenda aqui de Cruzeiro para falar, olha, Zaine, eu tenho um imóvel aqui no centro de Cruzeiro e eu tô querendo buscar alguém para morar nesse imóvel. Eu quero deixar esse imóvel aqui para vocês alugarem para mim. Quero o valor X e deixo com você esse imóvel. O procedimento tem que ser qual? Olha, solicitar a documentação desse imóvel, né? Preencher toda a documentação, contrato de administração, autorização, enfim, toda a burocracia necessária para que essa locação inicie, para que esse vínculo inicie, certo? E um dos documentos solicitados que o corretor deve solicitar é a matrícula do imóvel, atualizada. Porque na matrícula do imóvel, que é o documento que identifica o imóvel, o documento que contém todas as informações, né? Quem é o dono daquele imóvel, se aquele imóvel tem dívida, se ele não tem, é como se fosse o RG do imóvel, certo? Quem tem usufruto sobre ele, exatamente, né? Tudo que tem em relação àquele imóvel tá descrito lá na matrícula. Essa matrícula você precisa solicitar para ver se a fulana que se apresentou como dona, ela é dona mesmo desse imóvel. Né? Agora, muitos corretores começam já a trabalhar na captação de um inquilino sem nem antes ter analisado a documentação do imóvel. Isso é o que eu falo, pessoal, de perder muito tempo. Por quê? Eu já cansei de ver casos que o corretor coloca a carroça na frente dos bois, ele começa a trabalhar na divulgação do imóvel, vai lá, faz fotos, faz tour virtual, divulga no site, acha o inquilino. No que ele achou um inquilino e ele manda pra gente, né, seja o contrato, seja toda a formalização da locação, a gente fala, olha, não dá para alocar esse imóvel, tá? Porque de repente esse imóvel está penhorado. O corretor, ele precisa fazer essa análise antes de iniciar os atos para se colocar um inquilino lá dentro. Então, o maior problema que eu já enfrentei em relação à locação foi justamente este. O corretor não analisou a matrícula, já iniciou todo o processo de escolher um inquilino, escolheu um inquilino e quando foi perceber, essa pessoa ela não era dona sozinha desse imóvel. Era um imóvel de propriedade de 9 pessoas, justamente oriundo de uma herança. E essas 9 pessoas que deveriam ter assinado o contrato de locação. E de 9, apenas um assinou. Ou seja, esse contrato de locação ele não tinha validade. Porque se a propriedade ela é de 9 pessoas ao mesmo tempo, e essa única pessoa que se apresentou como dona não tinha procuração em nome dos outros 8 herdeiros, esse contrato ele é o quê? Ele foi nulo. Vamos dizer que não é com você, por exemplo, né? Passe batido, porque com você não vai passar batido uma situação dessa. Mas vamos dizer que passou a imobiliária ou o corretor, né? Autônomo fez uma locação num caso desse. Tem lá 9 herdeiros, eu fui lá, aluguei a casa dos meus irmãos, vamos dizer assim, não passei. Qual é os riscos que a imobiliária ou quem é o responsável pela administração desse imóvel corre nesse caso? O risco ele está intimamente ligado a dinheiro, a penalização em dinheiro. Por quê? Se o imóvel ele é de 9 pessoas, o que deveria estar acontecendo com esse aluguel? Rateado. Rateado entre 9 pessoas, certo? Se só a fulana se apresentou como dona, teoricamente o aluguel está sendo repassado pela imobiliária só para a fulana, certo? Então os outros 8 herdeiros, eles vão querer uma prestação de contas em relação à fulana, para se de fato ela está pagando a cota parte de cada herdeiro. Certo? Mas a culpa não é da imobiliária nem do corretor, é da fulana, né, que se apresentou como única e exclusiva dona do imóvel. Tudo bem, mas faltou diligência e prudência também do corretor, e é uma função estabelecida pela lei que ele tem a diligência e prudência no momento de coleta da documentação. Sim. Então, os herdeiros, por sua vez, com base no Código Civil, poderão buscar do corretor essa indenização. Poxa, você
é o especialista no assunto, você é o corretor. Por que você, enquanto especialista no assunto, né, fazendo jus da diligência, né, e prudência, não buscou pela matrícula atualizada do imóvel para verificar se essa pessoa que se diz dona do imóvel era de fato dona? Porque falar é o ditado, até papagaio fala, né? Eu posso falar que eu sou dona aqui do supermercado da esquina. Agora, e a comprovação que de fato eu sou? Então, tudo vai recair sempre, a responsabilidade sempre vai recair por aquele que tem dever legal de prestar as informações com diligência e prudência. E o próprio Código Civil diz que o corretor, no exercício da sua atuação, ele tem que ser diligente e prudente. Bem isso. Então, assim, a responsabilidade e a punição, ela está voltada a indenizações em dinheiro. Sim, às vezes essa questão de pôr o carro na frente dos bois, aquela ânsia, a ânsia de bater uma meta, de dar comissão, né? Não se atenta aos fatos que aí lá na frente pode causar problemas maiores. Por isso que eu falo, né, que a atuação do corretor com o advogado, ela é uma atuação que tende a dar muito certo, tem uma sinergia muito boa, porque o corretor, ele é muito ativo, né? Ele tem esse sangue vendedor nas veias, e o advogado, por sua vez, ele já vem colocando freio, porque tem burocracia a ser cumprida, tem legislação a ser cumprida, então é uma dupla dinâmica que, se unir de maneira bem efetiva, tende a dar muito certo e trazer segurança para o cliente nas relações imobiliárias, que é o nosso objetivo o tempo inteiro, né? Segurança para o corretor e segurança também para o cliente. Você estava falando sobre analisar a matrícula, e você citou, de repente aquele imóvel é penhorado, né? Isso. Um imóvel penhorado, ele pode ser alugado? Não pode ser alugado, Zaine, não pode. Por quê? O que significa a expropriação de um bem, a penhora de um bem? Quando eu sou devedora, certo, de um débito, diante de um credor, seja uma lógica ou uma pessoa física que está me cobrando, eu vou sofrer um processo, certo? Esse processo vai passar pela fase de conhecimento, em que eu vou ser condenada, para depois vir para a parte de cumprimento de sentença, que vai entrar os atos de expropriação de bens. Ou seja, no Brasil, a pessoa que está devedora, ela não paga com a sua liberdade como pagava antigamente, né? Exceto alguns casos, como pensão alimentícia, enfim. Hoje em dia, a pessoa que deve algo para alguém, ela paga com o seu patrimônio. Então, se eu estou em débito com alguém, em algum momento o patrimônio que eu tenho, seja uma casa, um carro, enfim, será utilizado para saldar esse débito. Entende? Uhum. Então, suponhamos que eu tenho essa casa aqui nessa rua do centro e estou devendo algo para alguém. Esse credor, ele pode, depois do procedimento judicial, requerer a penhora desse imóvel para quitar esse débito, seja parcialmente, né, ou totalmente, dependendo do valor do imóvel e o valor do débito. E o que vai acontecer com isso? Quando esse imóvel é penhorado, lá gravado na matrícula essa penhora, procede-se um leilão desse imóvel. Então, vai acontecer o leilão desse imóvel, certo? E o leilão, esse imóvel vai ser vendido em juízo. E aí, quando for vendido e rematado por um terceiro, esse terceiro, ele vai querer o quê? A posse desse imóvel, né? Seja para ele utilizar, seja para vender, um investimento, enfim. Ele vai querer a posse desse imóvel. E aí, o que a gente vai fazer com o inquilino? O inquilino vai ter que desocupar às pressas? Ou vai sofrer uma emissão na posse, um despejo forçoso com força policial? Olha a situação que a gente coloca o inquilino, que do dia para a noite, de repente, vai ter que sair porque o imóvel que ele estava, que ele confiou no corretor, que alugou, foi leiloado para saldar uma dívida. Então, assim, não pode alugar imóvel que esteja penhorado, porque é uma bomba relógio. Em qualquer momento, essa bomba vai explodir e ela vai cair sobre o seu colo. E quando pode acontecer, né? Mas, por exemplo, o imóvel está alugado e ele é penhorado nesse meio do caminho. Aí imediatamente o corretor tem que avisar o locatário sobre isso. Porque de fato é uma coisa que a gente não controla. Não prevê. Né? Porque no meio da locação o proprietário pode tornar-se devedor. Sim. Né? E aí no meio da locação tudo isso aconteceu. Neste caso, a gente tem o hábito até de sempre estar consultando o CPF, né? O nome dos nossos locadores, para verificar a questão da solvência, né? E aí nesse caso, se a gente verificar algo nesse sentido, a gente tem que imediatamente avisar o locatário,
Para quê? Para o locatário sentir que, olha, o corretor, ele, a partir do momento que ficou sabendo, já foi e avisou você, né? Para que você já se antecipe e entenda que pode vir aí a acontecer o leilão e você vai ter que sair às pressas desse imóvel. E aí, claro, se o contrato ainda estava por prazo determinado e o locatário tiver se sentido prejudicado, caberá uma indenização, ou pelo menos uma tentativa de uma ação de indenização contra esse proprietário pela essa situação de vexame que ele inseriu o locatário, que não deixa de ser, né, uma situação muito desconfortável, você ter que sair, se você está em dia com suas obrigações, paga tudo certinho, seu aluguel, você tem que sair às pressas porque o imóvel foi penhorado. Então, é uma situação muito, muito delicada, né? A gente pode notar, né, que são muitos detalhes, né? Muitos, e a responsabilidade do corretor, a responsabilidade civil do corretor é muito, muito grande, muito grande. E aí é onde a gente enfatiza, não querendo defender, mas já defendendo a profissão, né? Porque a importância do corretor, a importância da imobiliária, né? O fato da imobiliária ter ali uma assessoria jurídica, né? Com certeza. Então, porque são muitos detalhes, são muitas coisas que podem prejudicar lá na frente, né? É o ditado, né? Às vezes o barato sai caro. O barato sai caro e, assim, infelizmente o corretor não está preparado juridicamente para resolver todos esses problemas. Por isso é de suma importância ter, sim, um respaldo jurídico, ter uma atenção ali para não cometer nenhum erro e amanhã depois ser condenado a uma indenização que muitas vezes o valor que você teve de comissão não paga a indenização que você vai ser condenado. Por isso a importância, né? É o que eu sempre falo ao pessoal da vivenda. Tem dúvida, liga, pergunta, manda e-mail. O importante é a gente não cometer nenhum erro com o cliente e não colocar o corretor em situação de perigo para que amanhã depois ele seja condenado a uma responsabilidade civil. Legal. Certo? Certo, obrigada. Hoje em dia, assim, o que você acha que a dúvida maior que os inquilinos, né, os locatários têm hoje? Ou assim, a maior deficiência de falta de conhecimento dos inquilinos? Tanto para se prevenir, né, de amanhã, porque eu até estava lendo esses dias, né, e fala que o começo da locação é igual ao casamento, né? Todo lindo, casa nova. Aquela vontade louca de mudar. Aquela vontade louca de mudar, casa nova, novos ares, mas o problema sempre é lá quando encerra, né? A desocupação. A desocupação. Até nesse curso que eu estava assistindo, né, ela fala que a desocupação do imóvel é como se fosse um divórcio. É um divórcio. Então, o inquilino, aquela alegria do começo, casa, nossa, vou cuidar. É a crise dos 7 anos, no final. Chega lá no finalzinho, ele vai para outra casa e não quer nem olhar para trás. Não quer nem olhar para trás. Então, assim, dá algumas dicas do que é importante, principalmente para o locatário saber, porque isso, o fato dele não querer olhar para trás, não quer dizer que ele não vá precisar. Não vai olhar para trás, exatamente. Olhar pra trás. Eu penso que nessa relação toda falta muita empatia também, sabe, Zaine? Empatia e gratidão do locatário por ter olhado para trás e falado, olha, esse imóvel me serviu durante muitos anos ou durante muitos meses e agora eu preciso entregar esse imóvel do mesmo jeito que eu entrei, né? Ou pelo menos excluídas os reparos de uso normal ali, eu preciso entregar esse imóvel com viabilidade para que o locador dê um outro destino a ele, ou para outro inquilino, ou para ele mesmo morar. Então, assim, primeira coisa que eu sempre falo falta muita empatia das duas partes, tanto de locador quanto de locatário em relação a tudo isso, e falta entendimento da legislação. Por isso, a minha luta constante em fazer com que as pessoas entendam da lei do inquilinato. Porque se você nunca locou nada, amanhã ou depois você vai precisar passar por essa situação. Ou você vai ser o dono do imóvel ou você vai ser o inquilino, seja da sua casa, do seu comércio. Então, assim, a lei do inquilinato, as pessoas precisam dominar a legislação e é uma legislação de fácil entendimento, precisa ser uma legislação mais divulgada, mais disseminada, porque uma vez que você entende da lei, fica mais fácil no dia a dia você cobrar seus direitos e também cumprir os seus deveres, né? Então, assim, a grande deficiência que eu vejo é a falta de conhecimento. A falta de educação em relação à legislação. E o segundo grande problema é a falta de empatia. A falta de empatia em colocar-se no lugar do outro. E falar, olha, esse imóvel foi muito útil para mim durante meses e agora eu preciso entregar
de uma maneira que fique razoável, que fique da mesma forma que eu peguei, né? Então, assim... os direitos e deveres, né? Direitos e deveres. Muitas vezes a gente quer muitos direitos, mas os nossos deveres, a gente quer abdicar deles, por dó. Ah, eu tenho dó de gastar num imóvel que não é meu. Ah, eu tenho dó porque eu vou ter que custear algo que eu não dei causa, ou eu acho que a culpa não é minha. Enfim, N fatores que, para mim, esses fatores, eles se solucionam com educação. Né? Para mim, todos esses problemas que a gente está comentando aqui, eles são solucionáveis com o conhecimento. A partir do momento que o brasileiro entender que não, eu tenho direitos e tenho deveres, e eu preciso ser conhecedora desses direitos e deveres para fazer levar a efeito, né? E fazer com que a roda gire direitinho, a engrenagem fique bacana. E gire suave, né? Naquela engrenagem pesada. Para que a locação não seja esse trauma que é para a maioria. Porque eu converso com uns corretores e eu escuto eles falando: ah, nossa, pelo amor de Deus, estou desesperado, não quero nem saber de locação. Locação nunca mais. Entendeu? Então, assim, em locação, ela paga muitas vezes os custos corriqueiros ali da imobiliária. Então, o corretor, ele não pode ter esse trauma de locação. Se ele tem esse trauma de locação, alguma coisa não está certa. Alguma coisa ali falhou. Tá? Então, é importante a gente entender que a solução para tudo isso, o caminho para tudo isso é educar o cliente. A partir do momento que você educa o cliente, ele entende dos deveres, das obrigações, né, dos direitos, os problemas passam a ficar mais suaves. E outra, o corretor também, ele tem que entender qual é o papel dele de condução nisso tudo. Né? Porque ele também tem que ter conhecimento. Ele também tem que ter conhecimento da legislação. Criar processos também, exatamente, né? Saber que às vezes os processos são chatos, podemos dizer burocráticos, mas são necessários, né? Exatamente. Necessários, embora burocráticos. O que eu vejo muito, até fugindo um pouco da questão jurídica, falando um pouquinho da questão comercial agora, que eu não posso deixar de falar, né? Questão de demora na resposta. Eu vejo muito isso, muita reclamação de cliente em relação às imobiliárias em geral, clientes de locação, sobre a demora na resposta. Do inquilino, de repente, pedir uma providência em relação a uma manutenção, relatar um problema no imóvel, tirar uma dúvida e a imobiliária, o corretor, pessoa física que seja, demorar demais na resposta para esse cliente. Muitas vezes não é nem porque o corretor quer, é a correria do dia a dia, é porque esse corretor depende de um terceiro que é o prestador de serviço, né, que faz a manutenção, enfim. E aí isso vai criando um desgaste na relação. Porque aí o corretor fica desgastado com as cobranças e o cliente, por sua vez, fica muito desgastado por não ser atendido. E aí o que eu escuto muito do inquilino é: ah, na hora de vender, na hora de me alugar, não foi assim. Agora não tá nem aí pra mim. Então, assim, o pós-locação, assim como o pós-venda, também é importante. A mesma atenção que você deu quando o inquilino te chamou lá no início para visitar o imóvel, tem que ser a atenção que você dá para ele quando ele relata para você que o imóvel está com goteira. Né? A locação, ela é um filho que te acompanha os 30 meses. 30 meses. Entendeu? Então, assim, é muito importante ver o posicionamento desse corretor também. Será que esse corretor está preparado, maduro o suficiente para conduzir essa locação? Porque aí entra fatores não só jurídicos, mas maturidade, inteligência emocional, a empatia de novo. A empatia, a paciência. Será que é o seu perfil? Porque existem atividades que não é o perfil da pessoa, né? Então, eu, por exemplo, eu não tenho muito perfil de negociação. É o meu perfil. Lógico, em muitas situações como advogada, eu tenho que lapidar e negociar. Mas se você falar pra mim, nossa, é a minha principal característica, a minha principal qualidade, não é. Né? Então, assim, a gente também tem que entender quais são as nossas competências e quais não são. De repente, a locação não é pra você. E aí, quando a gente percebe isso, acaba tornando mais leve as coisas. Mais leve e lapidar aquelas nossas deficiências também, né? Porque se a gente tem deficiência, a gente tem que buscar por lapidar essas deficiências também. Legal. Pegando um gancho que você disse sobre, você vai ter que acompanhar ali o cliente durante 30 meses, né?
Às vezes surgem muitas questões. Eu quero fazer uma locação, mas eu quero um contrato só de 12 meses, né? Nós já passamos muito por isso. Sim. Não, eu não quero um contrato de 30 meses, é muito tempo. E existe alguma regra, sobre o tempo da locação? Sim. Nós precisamos fazer contratos de 30 meses, tá? Conforme dita a legislação do inquilinato, tá? Pela própria regra da denúncia vazia, quando o proprietário quer, lá no final do contrato, pedir o imóvel sem justificativa nenhuma. Então, assim, se você é corretor e você tem clientes que pedem contratos de 12 meses, fuja disso, tá? Contratos precisam ser feitos com prazo de 30 ou mais do que 30 meses. Agora, se você quiser, em comum acordo, tanto o locador quanto o locatário, colocar a desocupação em 12 meses, por parte do inquilino, com a liberação de multa, que também é possível, não é uma regra, tá? A lei do inquilinato não diz isso como uma regra. Mas se as partes assim convencionarem e decidirem que não, vai ter a cláusula de 12 meses, em que o inquilino pode desocupar sem a multa. Tá tudo bem também. Não tem a cláusula de 12 meses. Se não tem a cláusula de 12 meses, vai ser 30 meses. Se o inquilino quiser rescindir antes dos 30 meses, ele vai pagar a multa proporcional. Isso também é muito importante. A multa rescisória ela é sempre proporcional ao período que o inquilino deixou de cumprir. Então, se ele tinha um prazo de 30 meses para cumprir e ele cumpriu 10 meses, ele ficou sem cumprir 20 meses. Outra dúvida importante, Milena, eu tô mesmo fazendo as dúvidas para mim, tá? Se você pode tudo aqui. Se você tem um contrato de 30 meses, certo? Tem a cláusula de 12. Mas o inquilino rescindiu antes dos 12, eu vou considerar para prazo final 30 ou 12? 30. A maioria dos inquilinos acham que não, vamos considerar 12. Não, se você rescindiu antes dos 12, vamos considerar o prazo de 30. Então vai pegar o prazo final de 30, subtrair o tempo que você ficou, o que sobrar são os meses que você deixou de cumprir. E aí vem uma conta aí matemática para chegar ao valor final da multa rescisória. Então o corretor ele também tem que ter domínio dessa conta para saber fazer a multa rescisória certinha. Porque tem muitos corretores que falam, não, é 3 aluguéis, multa de 3 aluguéis, PT saudações. Errado, porque a própria Lei 8.245 diz que tem que ser proporcional ao período que deixou de cumprir, tá? Então isso também é muito importante. Multa, valor cobrado errado, devolvido depois em dobro, né? Então tomar bastante cuidado com isso, tá? Aproveitando também, né, essas questões, né, às vezes os inquilinos eles têm, locatário, inquilino, né, tem dúvidas, né? Então você poderia dar algumas dicas hoje, dicas práticas para o inquilino. Você vai alugar um imóvel hoje, o que ele precisa? Primeira coisa, buscar um imóvel que esteja através de uma imobiliária, tá? Porque a imobiliária, ela vai dar toda a segurança para o locatário, ela vai provavelmente ter um setor jurídico, seja próprio ou terceirizado, que vai te conferir documentos que sejam seguros, que sejam certos, de acordo com a legislação. Então esse é o primeiro ponto, sempre buscar um corretor para que ele ajude o cliente nesse processo de achar um imóvel, documentação, burocracia e tudo isso. Segundo ponto, se atentar muito para a vistoria de entrada. Então, assim, exigir que a imobiliária, né, através do locador aí, a imobiliária que está intermediando, faça essa vistoria detalhada por um profissional qualificado, que na maioria das vezes tem que ser um arquiteto, que tem um olhar clínico para relatar todos os vícios, sejam evidentes ou até possíveis vícios ocultos do imóvel. Então, que essa vistoria esteja ali clara, muito bem feita e principalmente uma vistoria que guarde semelhança com a realidade. Porque muitas vezes o inquilino ele entra no imóvel e tem uma vistoria maravilhosa, mas na prática essa vistoria não está fiel, entende? Então assim, é importante também dar um prazo ali de 10, 15 dias para o inquilino, para ele usar o imóvel e verificar se aquela vistoria ali ela é real. Porque muitas vezes na vistoria está constando descarga funcionando perfeitamente. Aí o inquilino entra, no segundo dia que ele está usando o imóvel, a descarga já parou de funcionar. Começa a vazar.
Então, assim, lógico, o arquiteto, ele faz toda a vistoria, ele testa a descarga, mas ele não passa uma semana no imóvel para ver se aquela descarga está mesmo funcionando ou não. Então, é importante dar esse prazo de 10 a 15 dias para o inquilino, para ele vivenciar a experiência no imóvel. Olha, estou utilizando o imóvel, verifiquei que a descarga não está funcionando. Entre em contato com a imobiliária e fala, olha, sabe aquela vistoria que estava constando a descarga funcionando? Vamos ter que fazer uma alteração nela, porque não está funcionando, entende? É muito arriscado, muito temerário a gente falar, não, foi o inquilino que estragou a descarga. Com 10 dias de uso, 2 dias de uso, 3 dias de uso, entende? Então, assim, tem que dar esse prazo também, eu falo como se fosse o test drive do inquilino ali. Porque são vícios que o arquiteto não consegue detectar na hora da vistoria. Muito tempo fechada, exatamente, tava com a água desligada, e aí não consegue, muitas vezes, algumas coisas realmente não consegue. Energia, um disjuntor que não, você vai saber realmente só usando o imóvel. Então, assim, as duas dicas principais para a gente não se alongar muito seria sempre buscar um corretor para dar a segurança e outra para você ter de quem cobrar responsabilidade depois. Né? E segundo, sempre se atentar para a vistoria de entrada, porque no momento de saída o seu parâmetro é a vistoria de entrada. Então, se ela não estiver bem feita, lá no final da locação, no momento de desocupação, a gente vai ter problema, tá? Então, são 2 pontos aí muito, muito importantes em relação à locação que eu deixo de dica aí para vocês. E aproveitando, vamos ao locador. Perfeito. Minha primeira casa que eu vou alugar, nunca coloquei casa para alugar, qual é a dica que você me dá? Minha primeira casinha, eu vou lá, chego na imobiliária, quero alugar meu imóvel. Você mesmo já respondeu a primeira dica, sempre buscar uma imobiliária. Porque a corretora, né, a gente já está acostumado. Já está acostumado. Sempre buscar uma imobiliária, não cair na besteira de falar, não, eu não quero pagar a taxa administrativa, eu vou alugar eu mesmo, né? Vou fazer aí, vou virar corretor, me aventurar, sem ter crédito, vou me aventurar. Não faça isso, porque é aquele típico ditado, barato no final das contas vai sair caro. Primeiro, por conta de responsabilidade. Quando você busca uma imobiliária, um corretor, você joga para ela ou para o corretor toda a responsabilidade da negociação. Então você tem de quem cobrar caso o inquilino não arque com as obrigações, caso aquele imóvel não seja devolvido da forma que foi iniciada a locação. Enfim, o corretor ele é o profissional capacitado para buscar uma pessoa que de fato esteja qualificada para aquela locação, porque o corretor ele não pode colocar qualquer pessoa no seu imóvel. Ele vai ter que fazer uma pesquisa de procedência daquela pessoa, retirar certidões daquela pessoa, ver se aquela pessoa tem renda compatível com com o valor do aluguel, ver se aquela pessoa está sendo processada, não está sendo processada, tem processos cíveis, tem processos criminais, qual é o histórico daquela pessoa? Né? O famoso puxar a capivara da pessoa. Coisa que muitas vezes o locador por si só não vai fazer. Nem conhecimento muitas vezes tem para fazer. Nem conhecimento muitas vezes tem para isso. Então a grande primeira dica é: busque uma imobiliária que tenha setor jurídico para te dar esse respaldo, tá? Porque também não adianta você buscar alguém do meio de corretagem que não tenha um respaldo, porque o corretor por si só ele não consegue saber de tudo. Muitas questões jurídicas ele também não domina e nem tem a obrigação de dominar, porque o CRES ele não te treina para isso. Sim. Então, assim, busque além de uma imobiliária, buscar uma imobiliária que tenha esse respaldo jurídico. Essa é a principal grande dica. Segunda dica, se você tem amor, zelo e apreço e ciúmes demais pelo seu imóvel, não loque. Não coloque o seu imóvel para locação, né? São pouquíssimas pessoas que vão dar a cara a tapa para falar essa verdade aqui, né? Mas uma das minhas características, você bem sabe, é a sinceridade. E eu não posso deixar ela de lado nesse momento. Se você tem a síndrome do meu, né? E eu não critico quem tenha, tá tudo bem. Mas se é o seu perfil esse, não coloque o seu imóvel para locação. Vai ser só sofrimento. Vai ser só sofrimento, porque embora a imobiliária esteja ali para cobrar que o inquilino devolva o imóvel da mesma forma, existem os reparos que são de uso comum do imóvel, de uso do dia a dia do imóvel. E esses reparos, eles não são de obrigação do inquilino. A lei do inquilinato é muito clara que o inquilino ele deve devolver o imóvel do mesmo jeito que ele encontrou, exceto os reparos de uso normal. Entendi. E aí, quem vai ter que reparar esses reparos de uso normal?
O locador, que é o dono do imóvel. Só que nem sempre o locador está preparado para essa conversa, porque ele não vai querer, com frequência, na maioria das vezes, reformar o imóvel. Porque o imóvel que ele é de locação, ele tem que estar o quê? Constantemente reformado pelo proprietário. Por quê? Porque esses reparos de uso do imóvel não são de obrigação do inquilino. E aí é onde o proprietário não está pronto para isso. Por quê? Porque ele não quer gastar dinheiro com essas reformas corriqueiras. Porque ele entende que esse gasto, ele não é coberto pelo valor da locação. E aí é onde vira aquele famoso boné velho que a gente já está acostumado. Então a grande dica é: prepare-se emocionalmente para a locação, você que está entrando nesse mercado aí agora, e entenda que você, como dono, terá sim, por lei, que fazer reformas constantes e periódicas no seu imóvel. Perfeito? Acho que a gente volta à questão do ter conhecimento, da né? legislação, da 8.245. Então, o locador, ele também precisa, não é só receber um aluguel no final do mês. Não. Ele precisa saber as obrigações que ele continua tendo no imóvel, Sim. afinal de contas, ele é o proprietário. Sim, até para poder cobrar do corretor, concorda? Sim. Se eu tenho obrigações, eu também tenho direitos. Sim. E o corretor, obviamente, tem direitos em relação a mim, que sou proprietária. Então, para o proprietário cobrar do corretor, ele também tem que ser conhecedor da lei. Então, assim, todo esse nosso bate-papo aqui se resume em: entenda a legislação. Seja você inquilino, seja você locador, seja você corretor, ou seja você um cidadão comum. Porque em algum momento você vai precisar dessa lei para o seu dia a dia ali. Porque em algum momento ou você vai ser dono do imóvel, ou você vai ser o inquilino do imóvel. Então, estudem a legislação, que não é uma legislação de difícil entendimento, é uma legislação tranquila, prática, que dá pra gente se debruçar sobre ela. Sim, ou tire dúvida, né, com o seu corretor, pergunte, né, quais são as minhas obrigações, Exatamente. o que eu tenho que fazer. Sobre a locação, ali você falou alguma coisa sobre renda, né, que tem que ter a questão da renda, saber. Isso. Hoje, qual que é a regra da renda numa locação? Então, a gente tem que pegar todos os encargos locatícios, né? Então, por exemplo, o valor do aluguel, o valor de IPTU, o valor de seguro-fiança, o valor de seguro-incêndio, pegar todos os encargos mensais. Que a gente chama de pacote de locação. Isso, somar tudo aquilo, certo? E a renda da pessoa tem que superar 3 vezes aquele valor. Isso entende-se que a pessoa ela tem condições de arcar, né? Ela está apta financeiramente a fechar aquela locação. Ponto importante sobre isso: os gastos que a imobiliária, né, no caso, ou o proprietário tem com a verificação dessa renda, do CPF da pessoa, do futuro inquilino. Esses gastos, né, muitas vezes gastos com certidão, gastos com uma consulta de CPF, gastos, taxas, né? Sim. Essas taxas, elas não podem ser repassadas para o inquilino. Isso é muito importante a gente falar. É um direito do inquilino ter toda essa pesquisa feita sem que esse gasto seja repassado a ele. Inclusive, isso está previsto na legislação. Quem tem que suportar esse custo é o locador. Ele está verificando se aquele inquilino tem condições ou não de arcar. Querendo ou não, é o interesse dele. Perfeito. Que aquela pessoa tenha condições. Eu vejo muitas imobiliárias por aí, muitos locadores, cobrando taxa do inquilino. Ah, tá, vamos rodar a sua ficha aqui, vamos ver se você é aprovado. Mas aí a taxa é tanto, tá? E muitos inquilinos acabam pagando isso. Pagando essa taxa para no final das contas falar: olha, seu cadastro não foi aprovado não, tá? Então, assim, isso não pode. Quem deve arcar com esse valor dessas pesquisas é o proprietário. Ele tem dever, pela Lei 8.245 de 91, em custear essas taxas para verificação se aquele inquilino está apto ou não a morar no imóvel dele. E eu vejo muitos corretores errando em relação a isso. Então é importante aqui falar também, né? Porque aqui a gente está para falar de lei, para falar de justiça, e não para passar a mão na cabeça da imobiliária ou do corretor quando eles de fato erram em algum sentido, né? Porque errar todo mundo está suscetível, a gente só não pode continuar insistindo nesse erro que traz prejuízo para os inquilinos. Eu alugando, fazendo a captação de uma locação de um imóvel, né, com o cliente, fazendo a captação, na verdade, do inquilino. O inquilino falou para mim, assim, que ele tinha restrição no nome, mas que o fiador dele não tinha. Então, o fiador dele garantiria ele.
O que você pode nos falar sobre isso? Não, é assim, numa relação, quando a gente está diante de uma fiança pessoal, né, sendo a garantia, as duas pessoas precisam estar com solvência, com o nome, né, de fato, apto na praça, que é o que a gente chama, né? Então, se ele, inquilino, não está com o CPF em dia, tem muitos débitos, a renda não é compatível, não adianta o fiador dele ter esse nome limpo. As duas partes precisam estar com o nome limpo, tá? Eu vejo muito também, não, mas eu vou morar no imóvel, mas eu vou colocar a locação no nome de um terceiro, que ele tá com o nome limpo. É errado, porque a gente cai na questão de uma sublocação, né? Ali configurando uma sublocação. E outra, esse terceiro, ele vai ser o responsável financeiro. Então, se quem está morando no imóvel não pagar o imóvel, esse terceiro é que vai ser processado, esse terceiro é que vai ter a conta bancária bloqueado, o CPF bloqueado e experimentar aí todos os prejuízos da expropriação, né? Que é o momento que a gente chega de bloqueio de tudo para conseguir ver esse débito saldado. Então, assim, é outro problema que eu não indico. Não fique emprestando o seu nome para que terceiros utilizem, já que o desse terceiro está comprometido com dívidas, porque é um casamento que também tende a terminar com brigas e desentendimentos seríssimos, tá? E então, falando de fiador, quais são as regras hoje para ser um fiador? Solvência, né? A pessoa tem que estar ali com nome limpo, ter uma renda considerável. Algumas imobiliárias exigem que essa pessoa tenha um imóvel em nome dela, né, um imóvel quitado em nome dela. Outras imobiliárias não exigem um imóvel em nome, mas que a pessoa tenha, por exemplo, eu posso não ter um imóvel em meu nome, mas eu tenho investimentos, tenho ações na Bolsa de Valores, por exemplo, no valor de um imóvel que estão capitalizados lá. Então eu tenho sim patrimônio para resguardar caso aquela locação dê problema. Então, hoje em dia, considera-se que patrimônio não diz respeito só a imóvel, diz respeito à conta bancária também com valores, a ações ali, né, títulos que você tenha como investimentos no mercado, enfim. Então, não precisa necessariamente você ter um imóvel em seu nome para que você possa prestar uma fiança. Só pela renda, não? Só pela renda, não. A pessoa tem uma renda aí exorbitante, só pela renda, não? Só pela renda, não. Bom, pessoal, nós estamos chegando ao fim aqui com a doutora Milena, mas eu não poderia deixar de fazer uma pergunta muito importante de locação. O inquilino abandona o imóvel. Vizinho liga para a imobiliária, olha, eu vi o caminhão de mudança saindo aqui. O que a imobiliária deve fazer? Então, Zaine, essa pergunta é uma pergunta muito polêmica, muito desafiadora, né? Porque, assim, é muito complicado, porque a gente vai ter que tomar muito cuidado com a questão de comprovação mesmo, ter testemunhas que, de fato, teve o abandono daquele imóvel, o inquilino não está mais pagando o aluguel, né? De fato, comprovar tudo isso, porque se não tiver como comprovar tudo isso e o proprietário for lá e simplesmente restabelecer, voltar à posse do imóvel dele, né, entrar no imóvel, pode configurar uma turbação, pode ir contra um dever do proprietário, que é de fato deixar o imóvel livre, né, o uso pacífico do inquilino. Então tem que tomar muito cuidado em relação a tudo isso. Eu, como advogada, cumprindo o meu papel de olhar para a legislação, não recomendo que o proprietário ele ingresse, retome a posse desse imóvel sem um procedimento judicial. Eu sempre instruo os meus clientes a buscar por uma ação judicial para pedir que um oficial de justiça vá até o imóvel e constate que de fato esse imóvel está desocupado e teve esse abandono por parte do inquilino. Para amanhã ou depois o inquilino não alegar que, não, mas você não teve como provar que de fato eu abandonei e você restabeleceu a posse no meio da locação. Porque mesmo que ele esteja inadimplente, não é um dever, não é um direito do proprietário ir lá e entrar no imóvel, pegar o imóvel dele de volta. Se ele está inadimplente, tem que subir com uma ação de despejo para que o Poder Judiciário tire essa pessoa de lá, né, obrigue essa pessoa a fazer o pagamento dos aluguéis, que senão vira faroeste, justiça com as próprias mãos, né, lei de talhão, e não é assim que as coisas funcionam. Então, os meus clientes, né, tanto corretores quanto locadores, eu sempre oriento a, não, teve esse problema? Então, a gente vai entrar com uma ação
E aí o oficial de justiça, através do mandado de constatação, verificará se de fato teve a desocupação ali, o abandono daquele imóvel. Uma vez constatado, o juiz dará autorização para você voltar para o imóvel e restabelecer a posse. Agora, sem esse procedimento judicial, eu nunca recomendo que o cliente faça isso, pelo fato de ser algo muito arriscado. Porque é aquele estado, o feitiço pode depois virar contra o feiticeiro. Porque se a nossa lei não autoriza que o proprietário faça isso, nem quando o inquilino está inadimplente, imagina num caso de abandono. Então, assim, a atitude mais prudente é buscar um advogado para que vocês ingressem com essa ação e consiga que o oficial de justiça, ele, com, né, a palavra ali, a fé pública dele, consiga atestar que de fato teve o abandono desse imóvel. No caso de se por exemplo, a imobiliária liga para o inquilino, né, e realmente ele fala, não, eu realmente saí do imóvel, isso... Só uma ligação, não. Se essa pessoa, né, falou de fato que ela saiu do imóvel, você tem que atrair essa pessoa para a imobiliária para fazer a finalização da locação. Olha, fulano, se você desocupou o imóvel, então você precisa trazer formalmente as chaves para a gente, assinar o recibo de entrega de chaves, devolver, né, as chaves, assinar a rescisão da locação, fazer o procedimento de encerramento, né, porque... Começou lá com o contrato, na hora de encerrar tem que ter a finalização também. Não é simplesmente abandonar e PT saudações. Tem que ter a finalização. Então, se ligou e ele falou isso, atrai esse inquilino para a imobiliária para a gente fazer o procedimento de encerramento daquela locação. Essa é a atitude mais... Aí, no caso de não conseguir aí isso, é ação aí judicial. É ação judicial para se garantir lá no futuro. Exatamente. A postura mais assertiva, né? Agora, tem proprietários que simplesmente não vão querer que isso aconteça, vão lá e vão restabelecer a posse e PT saudações. Tudo bem, só que aí o seu papel como corretor é trazer ele para a ciência dos riscos. Olha, essa não é a atitude mais cautelosa. Mas, se você quiser ir por esse caminho, tudo bem, mas eu, como corretor, estou te avisando que a atitude mais cautelosa seria ingressar com uma ação para que o juiz autorize você a restabelecer a posse após o oficial de justiça ter ido lá e constatado que de fato teve abandono daquele imóvel. Entende que nessa relação você, como corretor, você se isenta da responsabilidade caso amanhã ou depois alguma coisa dê problema? Porque você trouxe o quê? De novo, o conhecimento, a educação, você orientou o seu cliente. Se ele fez errado... Se ele fez errado, ele fez assim. Diferente de você se omitir e não trazer o conhecimento para ele, o esclarecimento para ele. E muitas vezes o corretor não saberia responder essa dúvida também sem um respaldo jurídico por trás. Por isso a importância de se andar ali de mãos dadas, tanto o corretor quanto o jurídico. Ter essa interação dos dois ali caminhando juntos, trazendo o objetivo comum. Qual é o objetivo comum? A segurança do cliente, né? A diminuição dos prejuízos, dos impactos, que no final das contas é o que a gente busca aí em comum, tanto para o cliente quanto para o corretor. Perfeito? Perfeito. Então, partindo para o final, eu quero aqui já agradecer, doutora Milena, pelo seu tempo, por todas as suas palavras, esclarecimentos, né? Tudo embasado na lei, né? E é claro que também aí na experiência, na vivência do dia a dia da profissão, né? Agradeço com muito carinho, sempre a parceria é muito boa e a doutora Milena sempre tem nos ensinado muito aí nesse tempo que nós estamos caminhando junto de parceria com a Remax Vendaval. Muito obrigada, agradeço você pelo tempo e principalmente pela iniciativa da Vivenda Vale de Cruzeiro em buscar a divulgação da lei, divulgação dos direitos, dos deveres do inquilino e dos proprietários. Isso de fato é o que vai salvar as nossas relações, tanto na venda quanto na locação. Muito obrigada, viu? Nós que agradecemos. E você, se você tiver alguma dúvida, você pode colocar aqui embaixo, né, nos comentários, e em outra oportunidade a doutora Milena também poderá estar nos orientando e respondendo as nossas questões ou qualquer outra questão que você tenha a respeito na área imobiliária. Nós estamos aqui para ajudar vocês. Muito obrigada, até a próxima.